Oi, meu nome é Sabrina, eu sou acadêmica do 8º período do curso de Fisioterapia do Unipac Barbacena e eu vim através desse vídeo descrever um pouquinho das atividades realizadas durante o estágio supervisionado 2, que aconteceu de forma remota através da plataforma Blackboard. Bem, esses encontros aconteciam nas quartas e nas quintas-feiras, de 1 às 6h30 da tarde e de 8 a 1h15 da tarde também. Era sobre a supervisão da professora Patrícia Carvalho e Priscila, e cada encontro era realizado de uma forma bem dinâmica, bem didática, e eu vou falar um pouquinho de como eram esses encontros, o que realizávamos nesses encontros. Com a professora Patrícia, nós tivemos uma imersão em conhecimentos clínicos. Ela apresentava alguns casos clínicos para a gente, que ela já tinha foto de pacientes que foram atendidos na clínica escola. Então, ela apresentava essa foto para a gente, dava algumas informações sobre os dados desse paciente, como idade, peso, altura, e aí nós printávamos essa foto, nos reuníamos com os grupos que já tínhamos dividido, né? E através também de encontros virtuais, nós fazíamos algumas considerações sobre o caso que ela apresentou. No dia 30/9 foi o primeiro encontro com a Patrícia, e nesse encontro, primeiramente foi realizada uma roda de conversa entre os estagiários. Todos os estagiários ligaram áudio, vídeo e relataram um pouquinho das experiências que estão tendo no momento atual, tanto em relação ao estágio, né, presencial, quanto os sentimentos que estão vivenciando nesse momento de pandemia. Então, foi uma troca de conversa ali que pôde aproximar todos os estagiários. Todo mundo relatou um pouco de medo, insegurança, expectativa sobre o estágio, e foi bastante legal. Em seguida, ela apresentou alguns vídeos sobre trabalhos já realizados lá na clínica escola, e aí ela foi discutindo com os estagiários e podemos ver o quanto a clínica escola agrega no serviço de saúde aqui em Barbacena. Em seguida, ela apresentou então a primeira foto do primeiro paciente e solicitou para a gente printar e reunir com os grupos que ela havia dividido e discutir ali sobre avaliação postural e possíveis intervenções fisioterapêuticas. Fizemos dessa forma e apresentamos o nosso caso clínico no dia 14 de outubro. Nesse dia 14 de outubro, após todos os grupos apresentarem, a Patrícia fez algumas observações sobre o que os estagiários avaliaram e pontuaram ali sobre o plano de tratamento. E foi bastante interessante, porque a maioria ali dos grupos havia segmentado esse paciente, alguns até colocado uma intervenção que poderia até piorar o quadro clínico desse paciente, justamente por terem segmentado, né? Nosso grupo também não teve critério, também acabamos segmentando o paciente, e aí ela fez essas observações, demonstrou algumas técnicas, algumas intervenções que seria mais interessante para esse paciente. E até uma super bacana que ela mostrou foi a de avaliação e fortalecimento do músculo transverso do abdômen. O músculo transverso do abdômen, ele é um importante estabilizador postural, né? Justamente por essa característica dele fazer uma cinta. Então, ele é super importante de ser trabalhado em alguns pacientes. Daí ela demonstrou uma técnica super rentável, de baixo custo, de fácil aplicabilidade, e pediu que os estagiários também treinassem em casa com alguma pessoa ali da família, algum colega, e gravasse esse vídeo treinando. Todos os estagiários fizeram, foi bastante interessante, e isso foi agregando conhecimento para poder realizar uma intervenção mais estruturada, realizar um plano de tratamento bem organizado, e assim foi feito. No final desse dia 14, que é o segundo encontro, né, que foi o segundo encontro com a Patrícia, ela apresentou mais uma foto de um paciente e pediu também que printássemos. Aqui eu coloquei uma foto do nosso segundo caso clínico. No caso, esse foi o paciente que apresentamos no dia 28 de outubro.
Eu coloquei para ilustrar mesmo qual é o tipo de paciente que discutíamos nesse caso clínico. Eram diversos pacientes, então aqui foi apenas para ilustrar. E nós apresentamos nesse encontro e a Patrícia, ao final das apresentações, também realizou algumas considerações ali, algumas recomendações necessárias. E em um segundo momento, nós fizemos uma dinâmica com um jogo de cartas com a temática de cinesiologia e biomecânica. Então, foi para relembrar um pouquinho o conteúdo, foi assim, de uma forma mais didática, mais divertida, e foi bastante legal para lembrar e poder brincar ali um pouquinho e aprender ao mesmo tempo. Então, nós finalizamos ali o dia 28 de uma maneira mais interativa, mais divertida, e no dia 11 de novembro, nós apresentamos o nosso terceiro caso clínico e ali foi visível a evolução de todos os grupos, todos estavam mais criteriosos, mais atentos a todas as questões de avaliação e de montagem dessa intervenção fisioterapêutica. E ainda para complementar, a Patrícia passou alguns métodos e técnicas que seriam importantes para os alunos entenderem a aplicabilidade e poderem reproduzir na prática clínica, né? Então, ela apresentou pra gente como a estabilização lombopélvica, o método Mackenzie, e então ela foi ali explicando a importância de entender essas técnicas, esses métodos. No dia 25 foi nosso último encontro com a Patrícia e nesse dia nós apresentamos um caso clínico bastante interessante. Era um paciente que tinha pectus escavato e ele não queria intervenção cirúrgica. E a fisioterapia ela pode ajudar esse paciente desde que tenha as intervenções corretas. E foi por isso que o nosso grupo buscou respaldo científico para montar esse caso clínico, né, montar as intervenções e conseguimos sucesso ali para montar um plano de tratamento. Então ali a gente vê a evolução do nosso primeiro caso clínico para esse último e podemos perceber o quanto essa caminhada, essa trajetória de casos clínicos foi importante para a gente desenvolver esse domínio na montagem e elaboração das intervenções. No segundo momento desse dia 25, a Patrícia fez uma dinâmica com os alunos. Ela primeiramente passou um vídeo sobre responsável técnico, em seguida ela fez uma dinâmica de gestão hospitalar. Todos os estagiários participaram e essa dinâmica fez todos refletirem sobre questões pessoais e profissionais, como questões de a importância de capacitação, de continuar ali, seja na carreira acadêmica quanto nas especializações, e foi bastante interessante, nos fez refletir sobre esse lado profissional. Em relação aos encontros com a professora Priscila, eles aconteciam com mais frequência e era mais voltado para temáticas da atenção primária. Todos os integrantes participaram apresentando alguns temas, escolhendo 5 artigos e apresentando ali os resultados, objetivos desse artigo e realizando propostas virtuais para poder alertar a população sobre a temática escolhida, né? O meu tema foi sobre doença crônica e então eu escolhi hipertensão arterial sistêmica. Escolhi 5 artigos e apresentei sobre esses 5 artigos e também fiz algumas propostas virtuais. Vou mostrar agora as minhas propostas. Então, a minha proposta era alertar a população usuária do Facebook e do Instagram sobre o que é a pressão alta, a hipertensão arterial, os possíveis tratamentos, o diagnóstico e a importância de dar continuidade ao tratamento farmacológico e o não farmacológico. Para isso, eu usei uma linguagem menos técnica e pedi para uma página de notícia publicar a imagem que eu montei, essa imagem informativa, e também postei no meu story. O segundo tema que eu apresentei foi sobre o transtorno do espectro autista, o autismo, e eu também montei algumas propostas virtuais. Essas foram as minhas propostas e elas têm
tanto um objetivo de divulgar um site super informativo, tanto quanto alertar os pais para os possíveis sinais que uma criança pode apresentar quando portadora de autismo. Além das apresentações baseadas em artigos, a Priscila também proporcionou alguns debates. Um deles, nós falamos sobre os impactos negativos da privatização do SUS, tanto para os profissionais da saúde quanto para os usuários desse serviço. E também tivemos uma roda de conversa com a doula Cíntia Antunes, e foi bastante interessante, porque a Cíntia foi contando como é ser uma doula, todas as conquistas que ela já teve como doula, alguns lados também negativos, o que precisa trabalhar, o que precisa melhorar na profissão. Então, o estágio supervisionado 2, mesmo que realizado de uma maneira remota, ele conseguiu ali dar suporte aos estagiários, conseguiu fazer com que refletíssemos sobre questões profissionais, questões de saúde públicas, que são importantes para a formação de um bom profissional. Também foi abordado sobre a interação da equipe multidisciplinar, da importância dessa equipe multidisciplinar, da importância do profissional fisioterapeuta ter uma visão mais crítica sobre plano de tratamento, avaliação postural. Então foi super importante esse estágio. E é isso.